A beleza do meu ventre eu vou cantar. Olá, mulher sagrada. Eu sou Fernanda Brenner e nesse vídeo eu quero falar sobre o que é o sagrado feminino. O sagrado feminino, ele é um movimento de mulheres de várias partes do mundo que começaram a buscar no conhecimento das antigas tradições da deusa, antes do sistema patriarcal, que é o sistema no qual nós vivemos atualmente, como que as mulheres antes desse sistema atual viviam, né? Elas foram buscar nessas antigas tradições, na origem, né, na fonte da nossa origem, o que é ser mulher, em essência. Então, durante esses milênios de patriarcado, a mulher foi realmente considerada inferior e submissa, né, a ponto de ter um período da história, a Inquisição, em que aquelas que ainda usavam seus dons de cura, utilizavam seu conhecimento de ervas, ajudavam umas às outras nos partos, né? Aquelas mulheres que ainda eram fortes, empoderadas, né? Donas de si, foram consideradas bruxas e queimadas vivas na fogueira. Então, realmente, após a Inquisição, a mulher teve que se calar e teve que aceitar essa submissão. E assim foram durante alguns séculos, até que aproximadamente mais de um século atrás, as mulheres voltaram a retomar a sua voz, voltaram a lutar pelos seus direitos, né? E hoje nós temos uma grande liberdade. Liberdade que nossas bisavós, tataravós, nossas ancestrais não tiveram, né? A gente pode escolher com o que a gente vai trabalhar, a gente pode, né, escolher se vai ficar em casa ou se vai trabalhar, se vai ter filhos, se não vai, né? Então, de um século para cá, uma grande transformação aconteceu, né? Porém, muitas mulheres, nesse momento em que elas começaram a se empoderar, elas perceberam que elas não tinham um exemplo de poder feminino. Né? Elas entenderam que poder era como os homens faziam, né? O masculino ferido, né? Que era o poder sobre o outro, que era dominar o outro, competir com o outro. E elas se tornaram assim, muito masculinas, mas com esse masculino ferido, porque o sagrado masculino, né, o masculino integrado, ele não é assim. Ele é forte, mas ele protege. Então, muitas mulheres sacaram isso e se perguntaram aonde então eu vou entender sobre o poder feminino. E aqui eu falo poder, não é poder sobre o outro, mas é poder sobre si mesma, poder sobre a sua própria vida, poder de tomar as suas próprias decisões. Então, mulheres de diversas partes do mundo foram na origem, foram atrás dessas antigas tradições. E o que se descobriu foi simplesmente fantástico. Essas antigas tradições, antes do sistema patriarcal, elas todas adoravam a deusa, a face feminina de Deus, né, como a grande geradora de vida, né, por um motivo muito simples, né? Se a mulher era aquela que tinha o dom de gerar uma vida em seu ventre, então a força divina capaz de gerar toda a vida também era feminina. Então todas essas tradições cultuavam a deusa, a grande mãe. E ela se dividia em diversos tipos de arquétipos, né? A deusa das águas, deusa do fogo, não importa, né? Todas essas deusas, de certa forma, são uma só. Mas isso eu vou deixar para explicar num outro vídeo que eu vou falar sobre a deusa. Então foi nesse momento de resgate, né, em que mulheres foram buscar com os índios, com as índias, com as tradições nativas,
com os celtas, com aqueles que sobraram durante esses milênios de patriarcado, que graças a Deus, né, essa informação ainda ficou para nós, foram buscar entender qual é o poder feminino. E descobriram que nessas sociedades que atualmente estão sendo chamadas de matrifocais, tá? Porque matriarcal, a gente entende que a mulher dominava, tá? E isso não é uma verdade. Segundo diversas pesquisas, né, de arqueólogas, pesquisadoras, cientistas, né, que estão verdadeiramente reescrevendo a história, essas sociedades elas viviam em equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre homens e mulheres. E só que a mulher ela tinha um papel muito importante, social, político, né, como aquela que agrega. Então elas eram matrifocais, porque as mulheres eram o centro, porque é um dom do feminino realmente agregar, né? E qual o conhecimento que essas mulheres, que essas ancestrais tinham, né, para nos ensinar sobre o poder feminino? Então descobrimos que a mulher era considerada sagrada. Ela era muito sagrada porque ela tinha o dom de gerar a vida. Sem a mulher não existia possibilidade das futuras gerações nascerem, né? Então a mulher ela era a própria representante da deusa na Terra. A mulher é um dom do feminino, uma maior sensitividade, sensibilidade. Então a mulher ela tem naturalmente uma espiritualidade mais aflorada, porque ela tem uma conexão direta com a Terra e com o mundo espiritual. E que acontece principalmente durante o nosso período menstrual. Então o sangue menstrual, ele era considerado sagrado. As mulheres, elas todas durante o período menstrual iam para a tenda da lua para aquietar, ficar mais em silêncio, para se conectar com esse mundo espiritual, para se conectar com a Mãe Terra. Tudo isso eu vou elaborar mais em outros vídeos, tá? Mas eu estou dando agora um panorama geral para que você entenda um pouco do que é o sagrado feminino. Existe uma sabedoria dentro do nosso corpo, em que a gente começa a descobrir a partir do momento que a gente entende e aceita que somos cíclicas. Então, o formato masculino, o formato da nossa sociedade doentia é de que o tempo ele é linear. A gente tem que ir atrás do que a gente quer e corre, corre, corre e não para, né? Quando a gente entende que nós somos cíclicas, eu percebo assim, na verdade, a gente está num processo de expansão, mas é como uma espiral que sobe, né? E nós somos cíclicas de acordo com as fases da Lua. Então tem um momento de crescimento, expansão, tem um momento de se recolher, de ir para dentro de si, para depois se expandir de novo e assim vai, e assim vai. Então quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a integrar isso na nossa vida, a nossa vida ganha um novo sentido. Nós passamos a amar ser mulher, nós passamos a amar ser cíclicas, nós passamos a amar o nosso sangue menstrual. E isso é a verdadeira espiritualidade feminina, que está aqui dentro desse corpo, de toda mulher. Outro ponto importante do sagrado feminino é o fato de nós nos aproximarmos novamente da deusa, nós voltarmos a cultuar a deusa, né? Então, durante milênios, as mulheres não tiveram uma divindade semelhante, né? Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quem criou a mulher? Qual é a imagem e semelhança da mulher? Né? Então, voltar a cultuar a deusa a sensação que eu tive é de trazer de volta um pedaço meu, né? Um pedaço meu fortíssimo,
né, de conexão com uma divindade que é feminina, que me entende como mulher, né, que é minha mãe, que é minha amiga, que é minha irmã, que é minha conselheira. Então, naturalmente, no sagrado feminino, é muito normal, natural, que nós começamos a cultuar deusas, a estudar sobre as deusas, né? A perceber que temos afinidade com determinadas deusas. E isso acontece de forma realmente assim, muito bela, muito bonita. E essa deusa que nós começamos a cultuar, na verdade, ela vive dentro de nós, porque nós somos deusas também. Né? Então, tudo isso nós descobrimos nessa caminhada do sagrado feminino, né? Conforme nós vamos honrando os nossos ciclos, honrando ser mulher, né? Nos juntamos com mulheres que estão buscando pelo mesmo, né? Que querem encontrar com a sua própria essência e o seu próprio poder, né? Para que unidas como irmãs, porque outra coisa que o patriarcado fez foi nos separar, foi criar competição entre nós, criar o medo de uma roubar o marido da outra, né? Esse medo ele foi criado durante o patriarcado, com a intenção realmente de nos separar. Porque quando as mulheres se unem como irmãs, é uma força realmente incrível. E por isso os círculos de mulheres crescem cada dia mais, em todo o Brasil, em todo o mundo. Né? Então eu recomendo também que você procure um círculo de mulheres na sua cidade, no lugar mais próximo, algum tipo de retiro, né? Para que você possa vivenciar algo que não tem como eu te explicar em palavras, que é só quando a gente senta em círculo com mulheres para rir junto, chorar junto, para compartilhar a nossa sabedoria, que todas nós temos a nossa sabedoria, compartilhar as nossas experiências, as nossas dores, as nossas alegrias, cantar, dançar, orar juntas. Então, tudo isso é algo assim que realmente vibra e nos faz lembrar de um lugar muito distante, de um tempo muito distante. O caminho do sagrado feminino transformou a minha vida completamente. Eu encontrei com dons e habilidades que eu não sabia que existiam dentro de mim. E eu fui, aos poucos, assim, quebrando as crenças, né, me libertando, olhando para dentro de mim, vendo o quanto que eu me sentia inferior, vendo o quanto que eu não acreditava em mim pelo fato de eu ser mulher. E eu fui limpando isso e dizendo, não, eu sou sagrada, eu tenho o poder de criar no meu ventre. O maior milagre da vida acontece no ventre da mulher. E essa força pulsante, ela vibra dentro de todas nós. Só basta a gente querer olhar para ela, acolher ela e deixar que ela se expanda. Então eu desejo que esse vídeo tenha esclarecido um pouco para você, né? Continue acompanhando os vídeos desse canal para que você possa se aprofundar e entender cada vez mais desse caminho. E se você se interessou pelo sagrado feminino e quer começar essa caminhada maravilhosa de autoconhecimento, eu recomendo que você baixe o e-book gratuito que eu fiz com muito amor e carinho, chamado 7 Passos para o Resgate do Poder Feminino. E você encontra o link aqui na descrição, embaixo do vídeo. E eu desejo que a deusa te abençoe. Namastê.